Estamos mais uma vez aqui para um webinar da série Go Global. Bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir? Por favor, respondam no chat. Ok. Perfeito. Vamos lá. Estamos hoje com o Michel, pessoal. Michel de Amorim, ele é CPA e é sócio da Drummond. E também estamos com um convidado especial, que é o Ariel Yari, executivo da Driftwood, especialista em gestão empresarial pela FGV e em planejamento de marketing de turismo. Boa tarde, Ariel. Boa tarde, Michel. Boa tarde, muito prazer, uma alegria muito grande estar aqui participando. Agradeço muito a Drummond pelo convite. Maria Eduardo, boa tarde, Ariel, obrigado aí pela presença. Boa tarde a todos presentes aqui nesse webinar. A ideia hoje aqui é um bate-papo bem informal, compartilhar com vocês alguns pontos e dúvidas dos nossos clientes em geral que fazem investimentos nos Estados Unidos. Hoje o Ariel vai compartilhar detalhes aqui da operação da Driftwood. Eles trabalham com diversos clientes brasileiros que buscam investimentos e retorno no mercado americano. E a gente, ao final, vai compartilhar enfim, focar um pouco mais nos aspectos tributários de quem tem investimentos passivos nos Estados Unidos. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas ao longo do webinar, eu peço para que vocês, por favor, coloquem aqui no chat, escrevam suas dúvidas. A gente, à medida que estiver passando pelo programa, a gente vai estar respondendo algumas dúvidas, e as que não estiverem relacionadas ao tema naquele momento, ao final, a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Tá bom? Vou passar aqui o microfone para o Ariel. Ariel, novamente, obrigado aí pela presença e pela participação. Michel, eu que agradeço. Vou aqui, tem alguns slides, fazer uma rápida apresentação da Driftwood. A ideia aqui é não prorrogar demais e falar de maneira mais objetiva. Bom, a Driftwood é um grupo econômico focado em hotelaria. Nós temos basicamente duas estruturas jurídicas, um fundo de investimentos e uma operadora de hotéis. E o fundo de investimentos faz, digamos, o negócio imobiliário ligado à hotelaria, e a operadora de hotéis faz a gestão dos hotéis. Vou passar aqui para o próximo slide. Nós temos 25 anos de experiência no mercado, 500 milhões de dólares em portfólio de ativos próprios. Hoje são mais de 400 investidores, 1 bilhão de dólares em ativos geridos. Operamos hoje 53 hotéis, são 9.500 quartos, 4.500 funcionários. Faturamos ano passado pouco mais de 300 milhões de dólares. Estamos hoje entre os 10 principais proprietários e operadores de hotéis nos Estados Unidos. Nós só nos envolvemos com hotéis de marcas como Marriott, Hilton, Intercontinental, Hyatt e Margaritaville, para principalmente resorts. Essa questão de marca é muito importante aqui nos Estados Unidos, e para quem não conhece hotelaria nos Estados Unidos, eu faço sempre um exemplo de comparar os hotéis nos Estados Unidos como é o McDonald's, por exemplo, no Brasil. A gente sabe exatamente o que vai encontrar em cada loja, e por isso a gente tem esse reconhecimento de marca, mas a gente normalmente não sabe de quem é aquele imóvel e nem quem é o dono daquela operação. E assim é a hotelaria nos Estados Unidos. Você vai se hospedar, por exemplo, num hotel Holiday Inn, um Hampton Inn, ou, enfim, um Marriott, e não necessariamente aquele hotel é operado e é de propriedade destas marcas. Existem muitas operadoras hoteleiras nos Estados Unidos que operam hotéis de todas as marcas. Existem muitos fundos de investimento, muitos investidores específicos de hotelaria, e existem muitas famílias que têm aquilo como seu negócio, negócio de família. Então, de novo, a experiência acaba sendo de hospedagem num hotel da marca,
mas não necessariamente aquele hotel é operado. Claro que deve seguir os padrões todos de cada marca. Então, o que nós fazemos é isso, nós operamos hotéis de várias marcas e somos investidores dos hotéis do ponto de vista, digamos, imobiliário. Basicamente, o que a gente faz? Quando a gente compra um hotel, a gente oferece oportunidades de investimento puro para quem busca diversificação, e quando a gente constrói um hotel, aí a gente tem o componente do visto EB5. Basicamente, o que a gente faz é compra, reforma, gestão, venda e construção de hotéis. Então, a gente atua em todos os segmentos ligados à hotelaria. A gente compra uma média de 10 hotéis por ano, constrói 2 a 3. Essa é a média histórica. Nas aquisições, como que funciona? A gente, pelo nosso fundo de investimentos, a gente faz as aquisições, a gente compra um hotel, sempre um hotel que já esteja operando, funcionando, dando rentabilidade, mas que tenha potencial de aumentar essa rentabilidade. Então, com o nosso recurso, a gente vai lá e compra o hotel. Depois de ele já ser nosso, a gente oferece oportunidades de investidores adquirirem cotas deste nosso hotel. Por quê? Porque a gente quer que boa parte do recurso alocado nessa aquisição volte para o nosso fundo, de forma que a gente sempre tenha liquidez para comprar um novo hotel. Então, a gente faz essas aquisições e o critério que a gente tem para fazer uma aquisição é poder vislumbrar numa projeção conservadora e entregar para este nosso investidor pelo menos 10% ao ano, em cash on cash, são distribuições feitas trimestralmente, e isso deve se transformar em pelo menos 15% de TIR, que equivale à média anual, na saída, que é quando a gente vender o hotel. A gente vai vender o hotel quando for oportuno vender. A gente não estabelece um prazo, uma data para isso. O que a gente faz, pela nossa experiência, como a gente já fez isso mais de 100 vezes na nossa história, a gente sabe que, em média, isso é um ciclo de aproximadamente 5 anos. O que é importante contar aqui? Primeiro, esses investimentos são sempre para cotas a partir de $100 mil. E nós repassamos essa cota para o nosso investidor praticamente no valor que a gente faz a aquisição. A gente não ganha dinheiro neste momento de aquisição e de oferecer a cota para o investidor. Nós mantemos o nosso interesse absolutamente alinhado ao do nosso investidor, porque a gente vai de fato ganhar dinheiro a partir do momento que a gente entregue rentabilidade. Como funciona isso? Aonde que a gente ganha, onde está o nosso principal ganho? Até 10% de rentabilidade, a gente só ganha pelas cotas que a gente tiver naquela propriedade. O que passar de 10% de rentabilidade, entre 10% e 16% de rentabilidade, a gente fica com 20% do excedente. Entre 16% e 20% de rentabilidade, a gente fica com 30% do excedente. O que passar de 20% de rentabilidade, a gente fica com 50% do excedente. Ou seja, nós vamos ganhar dinheiro de verdade a partir do momento que a gente entregue rentabilidade para os nossos investidores. De novo, mantemos o nosso interesse absolutamente alinhado ao dos nossos investidores para ganharmos dinheiro juntos. Essa é a nossa forma de fazer negócio. Tem aqui alguns cases só para ilustrar a apresentação, mas a gente tem mais de 100 cases para apresentar e todos estão absolutamente à disposição do investidor que tiver interesse em se aprofundar nisso. Mas veja, por exemplo, este case aqui da esquerda, né? É um hotel que nós adquirimos em 2006, ficamos com ele até 2015, ficamos praticamente 9 anos com esse hotel. Esse hotel a gente comprou um pouco antes da grande crise e ficamos com ele, enfrentamos toda a crise, passamos algum tempo sem sequer distribuir dividendos para os nossos investidores, mas no final conseguimos vender ele em 2005 e acabamos entregando rentabilidade anual média acima de 20%. Historicamente, a gente tem isso, de ter entregue acima daquele parâmetro que eu
eu comentei, que é o nosso critério básico para comprar um hotel, que é 10% ao ano em cash on cash, que se transforma em 15% de TIR na saída. Veja esse outro caso aqui, uma absoluta exceção, mas tem exceções, um hotel que nós compramos em 2004, vendemos em 2007, ficamos menos de 3 anos com esse hotel. Chegamos a entregar uma rentabilidade aí de mais de 40%, equivalente a mais de 40% ao ano. Ou seja, hotelaria nos Estados Unidos é um negócio muito interessante, que tem de fato um histórico de rentabilidade muito alta. Claro, é um negócio de nicho, como Estados Unidos tem muito segmentado cada negócio, né? Existem, sei lá, imóveis para estudantes, imóveis para terceira idade, enfim, uma série de segmentos, mas o segmento de hotelaria é muito interessante. Vou passar um pouquinho de informação sobre os segmentos de hotelaria nos Estados Unidos. Veja esse gráfico que demonstra que a rentabilidade média no segmento hoteleiro gira aí na faixa de 8,5%. Nós, no nosso portfólio, temos entregue acima de 10%. O mercado de hotelaria nos Estados Unidos é um mercado de cerca de 53 mil hotéis, 5 milhões de quartos de hotel. Essa é a informação que eu acho mais relevante, que cerca de 4% do inventário de hotéis nos Estados Unidos muda de mãos todos os anos. Ou seja, é um tipo de segmento com muita liquidez. Dentre todos os tipos de ativo imobiliário, o que representa o que tem mais liquidez. Todos os dias vários hotéis são comprados e vendidos. E aí aqui é uma informação que a média de valor dos hotéis gira em torno de 20 milhões cada um. Este outro quadro, ele está um pouquinho apagado, mas acho que dá para ver. É um quadro super interessante que compara a rentabilidade aí do índice de bolsa de valores, do SP500, comparada com a rentabilidade do mercado de hotelaria. Vejam que o mercado de hotelaria, a maior parte do tempo, sempre esteve entregando uma rentabilidade muito maior do que o índice da bolsa. É importante observar que, quando da crise, teve a queda bastante acentuada, mas também uma recuperação muito rápida. Então, é um segmento que tem uma capacidade de recuperação muito grande. Este outro quadro mostra o índice RevPAR. Para quem não conhece esse índice, o índice que nós utilizamos na hotelaria, é o índice que mescla taxa de ocupação e diária média, porque é importante o equilíbrio. Não adianta você ter um hotel com uma taxa de ocupação muito alta, uma diária média muito baixa. O contrário também não faz sentido, você ter uma diária muito alta e uma taxa de ocupação muito baixa. Esse equilíbrio e essa média são importantes de serem analisados para a verificação do faturamento do hotel. Então vejam que teve a queda, né, durante a grande crise, e vem vindo num crescente, tendendo a uma estabilidade, mas, enfim, vem vindo num crescente. E aí, quando a gente passa para este outro gráfico, que mostra basicamente o seguinte, que a demanda por estabelecimentos de hospedagem tem crescido muito mais do que a oferta de produtos. Ou seja, por mais que se construam hotéis nos Estados Unidos, são dados dos Estados Unidos, né? Por mais que se construam hotéis nos Estados Unidos, o número de pessoas que viajam tem aumentado mais. E aí cabe um comentário rápido, que é uma pergunta recorrente, como que o Airbnb acaba impactando nesse nosso mercado, porque as pessoas sempre nos perguntam isso. Primeiro, é importante ressaltar que o Airbnb, embora possa ser considerado como uma tecnologia aí disruptiva, não se compara ao Uber, por exemplo, que colocou uma frota de carros transportando pessoas, que não acontecia isso antes. O Airbnb, de fato, potencializou e aumentou um mercado que já existia, que era o mercado da locação temporária, potencializou isso no mercado que mais cresceu, que foi Nova York,
chegou em determinado momento a representar quase 20% do inventário de quartos de hotel na cidade, mas não prejudicou a diária média ou taxa de ocupação dos hotéis, nem sequer o custo de aquisição imobiliária de um hotel. A gente enxerga muito mais o Airbnb hoje como um futuro parceiro da hotelaria do que como algo que possa concorrer. Acaba sendo um segmento de mercado, um segmento importante e que a gente vê que na maioria dos casos é para pessoas que permanecem por longos períodos em determinado destino ou que viajam com família inteira, mas nos nossos hotéis a gente tem estatística de que as pessoas ficam em média 1,2 noites, ou seja, 80% das pessoas se hospedam por somente uma noite. Então a gente, no longo prazo, a gente não entende o Airbnb como uma ameaça, muito pelo contrário. Recentemente, cerca de 3 meses para cá, a Airbnb começou também a vender quartos de hotel, então a gente enxerga que o Airbnb vai ser, de fato, um parceiro, mais uma ferramenta eletrônica de vendas, como tem Booking.com, Hotels.com e seus semelhantes. Este é um dado bem interessante, esse gráfico. Vejam, do lado esquerdo mostra a rentabilidade média de segmentos imobiliários. Então tem segmento industrial com 4 alguma coisa, enfim, vai numa sequência, mas mostrando que, quando comparado aos demais segmentos de investimento imobiliário, a hotelaria tem historicamente entregue uma rentabilidade muito maior. Do lado direito mostra os custos de aquisição desse tipo de investimento. Então aqui, por exemplo, os galpões industriais, aqui a gente tem, por exemplo, malls, escritórios, e hotelaria mostrando que tem um custo de aquisição negativo, ou seja, hoje a gente consegue comprar um hotel abaixo do custo de reposição. Nós, especificamente, compramos muitas vezes hotéis com até 50% abaixo do custo de reposição, e aí está boa parte da característica deste negócio e, digamos, de como a gente consegue entregar uma rentabilidade tão alta. Muito bem, falei até agora somente do produto de investimento puro. Vou agora passar rapidamente sobre o produto EB5. Para quem não sabe, EB5 é um programa que um investidor estrangeiro aos Estados Unidos aporta hoje $500 mil num projeto que gere pelo menos 10 novos empregos, e aí aplicante, cônjuge e filhos solteiros até 21 anos recebem diretamente o Green Card. É fundamental que seja comprovada a origem lícita dos recursos e que o investimento seja a risco, ou seja, não pode ter nenhum tipo de garantia. Aliás, recomendo fortemente que se tome bastante cuidado ao escolher o projeto, porque este é o ponto fundamental no sucesso desse processo de EB5. Existem projetos, eu recentemente até peguei um voo no Brasil da Avianca e vi um anúncio de um projeto lá oferecendo, acho que compre um apartamento e receba e ganhe Green Card, alguma coisa assim. Isso não existe, é uma coisa que realmente tem empresas oferecendo esse tipo de coisa, mas não existe, porque se você compra um imóvel, você acaba saindo dessa questão do risco, que é critério primordial para a EB5. Então, costumo, às vezes, até brincar com os nossos investidores, que eu não posso garantir que o nosso é o melhor projeto, porque eu não conheço todos, existem milhares e milhares de projetos, mas eu tenho absoluta convicção de que o nosso projeto é o melhor, é um excelente projeto, e é o melhor enfim, que eu já tive conhecimento até hoje. Mas vamos lá, como que é o EB5? Basicamente, o investidor recomenda-se contratar um advogado de imigração. A Drummond, aliás, tem um excelente advogado de imigração,
o Pedro, recomendo fortemente que contrate ele, caso você se decida por fazer o EB5. Mas, enfim, contrata um advogado. Na verdade, não existe, digamos, qualquer necessidade de vínculo, não precisa contratar ele, assim como não precisa contratar o nosso projeto. A gente está aqui para, basicamente, dar informação, né? Contrata-se um advogado, se escolhe-se o projeto, faz o aporte dos recursos no projeto, e aí a gente envia um documento para o advogado comprovando que o depósito foi feito, e o advogado dá entrada no processo. Hoje tem demorado aí entre 18 e 24 meses para que o processo seja apreciado. Uma vez aprovado, o investidor, cônjuge e filhos vão direto para o green card. Recebem um green card condicional, válido por 2 anos, e após 2 anos o advogado precisa peticionar para tirar a condicionalidade, ou seja, neste momento precisa se fazer a comprovação da geração dos empregos. E aí, uma vez tirada a condicionalidade, passa-se a ter o chamado green card permanente. E depois, normalmente depois de 5 anos, o investidor recebe o recurso de volta. Conosco, nós temos basicamente 2 formas do investidor fazer EB5. Uma, que é justamente esta aqui da direita, é uma forma, digamos, mais conservadora, em que o investidor faz um empréstimo para nós, nos empresta os recursos por um prazo fixo de 5 anos e uma taxa de juros que vai de 1 a 2% ao ano, dependendo do projeto. Para um investidor mais habituado ao investimento, que tenha uma expectativa de rentabilizar um pouco melhor os seus recursos e, ao mesmo tempo, tenha um pouco mais de apetite a risco, existe a possibilidade, nós convidamos ele em vir conosco no equity, entre aspas, ser nosso sócio. Neste caso, a gente oferece os primeiros 5% de rentabilidade para esse investidor, o que passar de 5% a gente divide em partes iguais, mas colocamos um teto de 8,5%. Em outras palavras, estamos falando de uma oportunidade de investimento com rentabilidade prevista de 8,5% ao ano, com green card incluso para toda a família. Uma oportunidade diferenciada no mercado. Desconheço qualquer outro projeto que projete uma rentabilidade tão alta. Enfim, terei prazer em explicar aí para as pessoas interessadas mais detalhes disso posteriormente. Hoje, o projeto que a gente tem disponível, a gente sempre tem um projeto disponível para investidores EB5. Normalmente, quando a gente completa um projeto, a gente abre um novo projeto. E hoje o que a gente tem é esse Hilton Canopy, em Tempe, no Arizona. Canopy é uma marca relativamente nova da Hilton. Ainda existem poucos hotéis em operação com esta marca, vários já em construção. Mas é um hotel muito... um boutique, é um hotel boutique, super interessante. Este projeto fica especificamente em frente à Universidade do Arizona, que é a maior universidade pública dos Estados Unidos hoje, com mais de 60 mil alunos. Ele fica num complexo multiuso, em que tem torres residenciais, um hall embaixo, com lojas, restaurantes, etc., e o hotel, cuja obra vai se iniciar agora entre agosto e setembro deste ano. Este é um projeto de 60 milhões de dólares, em que nós estamos aportando 7 milhões de dólares, existem 12 milhões de dólares de investidores EB5 Equity, 11 milhões de dólares de investidor EB5 Long. Enfim, o projeto prevê a criação de 627 empregos. Nós temos aí uma margem de segurança de mais de 30%, que é normalmente altamente recomendado aí pelos advogados, essa margem de segurança de criação de empregos. Enfim, gente, já finalizando, por quem investir conosco, nós temos, de fato, um track record, um histórico muito grande. Somos uma empresa operadora líder de hotéis nos Estados Unidos, temos absoluto sucesso de 100% dos casos dos nossos EB5s. A gente não somos uma empresa de EB5, nós somos uma
uma plataforma de investimentos em hotelaria. É importante dizer isso, nós não precisamos do investidor EB5, obviamente todos são muito bem-vindos, mas a gente faz a nossa estruturação da oportunidade, no primeiro momento, sem considerar o EB5, a conta tem que fechar, a gente vai fazer o hotel de qualquer forma, o que acontece é que conforme vão entrando os investidores EB5, sem hipocrisia nenhuma, a conta fica melhor para nós. E a gente aposta em desenvolver um relacionamento de longo prazo com o nosso investidor EB5, por isso que a gente se envolveu com o EB5. Para nós ele tem duas razões principais. A primeira é, sem dúvida nenhuma, funding barato, mas a segunda, e não menos importante, é porque é um canal de atração de novos investidores e a gente aposta em desenvolver esse relacionamento com o nosso investidor EB5 de forma que a gente fique junto por toda a vida. Então, a gente quer, na pior das hipóteses, que seja natural no momento que a gente for devolver os $500 mil, o investidor continue com interesse de investir conosco, mas não vai haver nenhum vínculo em relação a isso. Bom, gente, basicamente era isso. Tem aqui os meus contatos, eu fico à disposição. Michel vai falar agora de uma parte super importante que a gente recomenda sempre aos nossos investidores, que é se preparar juridicamente, o seu patrimônio, para que vocês tenham, de fato, muito sucesso nessa empreitada de ou vir morar ou vir investir nos Estados Unidos. Eu fico, então, à disposição para, no final, a gente poder esclarecer todas as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Ariel. Obrigada. Uma apresentação aqui, eu acho que é importante para as pessoas entenderem que existem várias opções, né? Principalmente na questão do EB5, e opções de investimento, né? E cabe aí os investidores interessados fazerem a diligência do projeto, entenderem questões relacionadas a retorno. Então, foi bem esclarecedor aqui o modelo operante de vocês, né? E o benefício aí, a oportunidade de... uma opção de investimento para quem, independente do Green Card, né? Quem tem esse recurso parado e busca algum tipo de retorno em dólar, realmente aí os valores e as taxas de retorno e esse histórico que vocês têm é algo que é bem relevante, sim, no mercado. Então, agradecemos aí essa apresentação. Deixa eu... Michel, eu só quero lembrar o pessoal para o pessoal ficar à vontade para fazer as questões, as perguntas aqui no nosso bate-papo. Estou vendo que todo mundo muito quietinho, isso é raro. Então, fiquem à vontade para fazer questões, a gente vai respondendo aí conforme vocês vão perguntando. E aí, também, qualquer coisa, no final a gente pode fazer, enfim, falar com vocês de forma mais particular, né? A gente vai enviar também as apresentações dos PPTs, mas eu preciso que vocês fiquem à vontade, que vocês perguntem, por favor. Exatamente. Isso quer dizer que a apresentação do Ariel foi muito esclarecedora e ninguém tem dúvida. É verdade. Pessoal, Olá, as chegou... perguntas agora que são relacionadas ao Ariel, a gente vai... Eu vou tocar aqui a parte tributária e, ao final, a gente abre e responde todas as perguntas, pode ser? Até para a gente ser mais eficiente aqui com o horário, a gente separa 15 minutinhos no final para passar pelas perguntas. Eu vou tentar ser... Combinado, perfeito. Vamos aguardar aí o final. Bacana, Ariel. Vamos lá, pessoal. A ideia aqui é compartilhar um pouquinho da nossa experiência, questões relacionadas principalmente aos aspectos tributários, né, relacionadas à parte de investimento nos Estados Unidos. Aqui a gente vai estar focando em investimentos passivos, né, que é a característica do tipo de investimento apresentado pelo Ariel e as implicações desse tipo de investimento no aspecto tributário. Primeiramente, uma rápida apresentação da Drummond. Aqueles que não nos conhecem, a Drummond é uma empresa de consultoria
especializado em assuntos tributários, contábeis e jurídicos que envolvam aí Brasil e Estados Unidos. Nosso time de consultores, advogados, contadores certificados, os sócios certificados nos 2 países. Então, a gente atua aí com clientes brasileiros, em via de regra, nos Estados Unidos, atuando, operando, clientes americanos no Brasil e também os clientes locais com demandas aí específicas nos 2 países. Tá? Aspectos importantes aqui da nossa linha de negócio, todo acompanhamento contábil. Então, a gente não foca só no planejamento, a gente faz o planejamento, a gente faz a implementação, a gente faz todo o acompanhamento, né? E também todas as obrigações acessórias, tributárias relacionadas aí a esse tipo de investimento, de processo aplicável a cada investidor. Tá? A gente tem um braço jurídico, uma empresa segregada por questões de licença. Quem lidera é o Pedro Drummond. Os serviços vão desde registro de marca, a parte de contratos e imigração. Então, um time muito capacitado também com profissionais nos Estados Unidos e Brasil. E a parte de advisory, né, que é consultorias de projetos específicos, consultorias técnicas, diligências, enfim, relacionadas a fusões e aquisições, projetos pontuais, dúvidas específicas, uma parte financeira, contábil. Bem, aqui um breve aviso, né? Na verdade, o intuito aqui desse webinar não é oferecer nenhum tipo de investimento ou nenhuma consultoria específica. Como o Ariel mencionou muito bem, a ideia aqui é compartilhar conhecimento. Nós que estamos aqui vivemos o dia a dia do mercado americano. É muito importante, como eu mencionei, fazer a diligência do profissional, do prestador de serviço, busca saber se a empresa é uma empresa idônea, se eles têm as certificações. Isso é muito importante, tá, gente? É interessante, muitas vezes o brasileiro vem para os Estados Unidos e ele acha que aqui não tem o nível de fraude que existe no Brasil. Realmente a legislação ela é muito mais severa, mas também constantemente tem casos aí de projetos, como o Ariel mencionou, projetos que garantem retorno ou garantem algum tipo de benefício e para fins de EB5, por exemplo, isso não é permitido. Então, muitas vezes, grande parte das rejeições relacionadas ao EB5 estão relacionadas a projetos que garantiram algum tipo de retorno ou que não geraram os empregos necessários. Então, esses são os 2 principais pontos do investidor que está buscando esse investimento via EB5. Tá? Então, pontos aí muito importantes nessa análise. Falando um pouco aqui do nosso carro-chefe, o planejamento tributário, muitas vezes pré-imigratório. Tá? É comum ter clientes aqui. O processo é um pouco mais complexo para a gente reestruturar ou refazer algo que foi feito de forma errada. Então, a recomendação é sempre que, no momento em que vocês comecem a considerar algum tipo de investimento ou algum tipo de visto, é importante consultar com, enfim, um especialista tributário, a parte americana, de preferência americana e Brasil, tá? E esse é o nosso expertise, para entender as implicações desse movimento. Tá? Não é só, o que eu tenho no Brasil eu mantenho no Brasil, o que eu tenho nos Estados Unidos eu mantenho nos Estados Unidos. Não é bem assim. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre essas principais diferenças. Aqui o processo é muito mais simples. Tá? O processo basicamente tem um nível de imposto, na verdade são 2, né? Você tem o imposto de renda federal e o imposto de renda no nível estadual. Fora isso, a tributação ela é feita no nível de lucro líquido. Tá? Então, principalmente quando a gente fala de empresas faturando para a empresa, imposto ao consumidor final. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre os diferentes tipos de impostos aqui nos Estados Unidos, mas muito importante essa parte do planejamento tributário.
a ideia aqui, gente, não é burlar a lei, nada disso, tá? É utilizar de forma eficiente o Código Fiscal americano. Então, é engraçado que menos de 10% do Código Fiscal ele fala sobre a receita. A grande parte do Código Fiscal fala sobre benefícios, exclusões e deduções fiscais. Tá? Então, é esperado que seja feito um planejamento tributário. O fisco americano incentiva isso. Claro que eles incentivam alguns setores específicos, mas o investidor, pessoa física, ele pode se aproveitar desse tipo de benefício para utilizar a estrutura. Estou vendo aqui que o Paulo está comentando, está cortando um pouco a transmissão. Eu vou tirar o vídeo, tá, gente? Para muito pesado, pode ser aqui algum problema na linha. Depois, se vocês puderem comentar se melhorou, vocês me avisem, por favor. Vamos lá. Dando sequência, o Paulo também está comentando que está cortando. Vamos ver se melhorou, né? Tá bom, obrigado. Dando sequência, Diego, eu vou falar um pouco mais sobre a parte dos impostos, tá? Cortou um pouquinho e a gente vai... Agora eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Tá? Então, primeiramente, apresentando o Internal Revenue Service, tá? Quem não conhece, o IRS, esse é o famoso leão americano, a Receita Federal Americana, tá? Que é responsável pelos códigos fiscais americanos. E, basicamente, como funciona o aspecto tributário nos Estados Unidos. A gente tem algumas camadas de impostos, é muito mais simples que no Brasil, mas existem aí uma série de pontos específicos para serem atentados, principalmente quando a gente foca no investidor estrangeiro. Então, é muito importante, se vocês estiverem consultando um advogado, um contador americano, tá? O ideal é que essa pessoa tenha experiência com clientes estrangeiros, porque muda o prazo de entrega da declaração. Então, existe uma distinção, tá? Sobre a questão do status fiscal. E eu vou compartilhar com vocês alguns desses pontos. Tá? É claro que a gente tem um tempo limitado aqui. Se alguém tiver alguma dúvida específica que não queira compartilhar aqui no grupo, aí os meus contatos, a Maria Eduarda também, caso você tenha conhecimento via telefone, qualquer coisa do tipo. Falando aqui dos impostos, vamos começar pelo imposto de renda federal. Tá? Esse não tem muito mistério, todos conhecem, são aplicáveis no Brasil. Qual é a diferença? Nos Estados Unidos, a Rosângela está comentando que está falhando ainda, né? Não consigo fazer alguma mudança aqui. Está todo mundo tendo problema? Pois é, eu estou conseguindo ouvir perfeitamente. A gente consegue resolver. Estou tentando ver o que acontece. Eu acho que também está variando muito de cada conexão. Exatamente, eu acho que é a conexão de cada um. Tá bom, vamos continuar aqui. Tá? Isso, só para relembrar, a gente vai enviar depois essa apresentação. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida do que cortou, a gente pode depois conversar. Né, Michel? Acho que fica mais fácil. Legal. Beleza. Tá bom, vamos fazer dessa forma. Obrigado. Falando do imposto de renda federal, aqui eu vou focar em pessoa física, tá, gente? Mas depois, se vocês tiverem dúvidas específicas de pessoa jurídica, a gente pode conversar. Nos Estados Unidos, o imposto de renda ele é calculado em cima de uma tabela progressiva, tá? Que de 10% a 37%. Como que é feita essa tributação? Ela é feita em cadeias. Você tem uma renda até 20 mil, até 30 mil, ela vai
progredindo à medida que essa renda aumenta. Depois eu posso compartilhar com vocês as alíquotas efetivas, tá? Tanto para a pessoa física, a gente segrega aqui no imposto de renda do casal, do indivíduo solteiro ou que declara como solteiro, e existem outras categorias. Se você tem o seu próprio negócio, você vai ter despósito e, ao final, o lucro líquido daquela operação ele está sujeito a essa tributação. É claro que incidem aqui, você tem deduções que tem um nível de dedução padrão, ou você pode deduzir despesas efetivas, despesa médica, despesas com educação e algumas outras despesas, tá? E aí você analisa o que é melhor. Se é melhor utilizar a dedução padrão, que hoje nos Estados Unidos, por casal, ela está em $24 mil, tá? Ou você utiliza a dedução, a gente chama aqui de itens, né? Item a item. Tá? Lembrando que para o estrangeiro, ele não consegue utilizar uma série de deduções que são aplicáveis aqui para o taxpayer americano. Quando eu chamo estrangeiro, eu falo do non-US resident, tá? É o não residente fiscal. Não quer dizer que o brasileiro que, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre essa segregação fiscal, o status de residente e não residente fiscal. Tá? A diferença principal, falando no nível de imposto de renda, é que nos Estados Unidos incide o State Income Tax, imposto de renda estadual. Então, alguns estados, por exemplo, a Flórida, não implica o imposto de renda estadual na pessoa física, mas implica sobre pessoa jurídica. Estados como Nova York, Califórnia, incidem o imposto estadual tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Aqui, gente, as alíquotas podem variar de 5%, 6%, como é na Flórida, até 12%, como dependendo da localização, por exemplo, na Califórnia. Então, tem aí um impacto relevante. É claro que essas despesas, o imposto de renda estadual, ele é dedutível no nível do federal. Tá? Mas muito importante entender essa questão estadual no momento em que vocês buscam estabelecer, por exemplo, um negócio nos Estados Unidos. Tá? Aqui são pontos que são bem relevantes e a gente vai entrar um pouco mais no detalhe. Falando de property, o imposto sobre a propriedade, aqui a gente, enfim, conhece, né, é similar ao nosso IPTU no Brasil, tá? Um percentual em cima do valor do imóvel, e o sales tax, como eu mencionei, o imposto sobre vendas. Esse só é aplicável para quem vende para o consumidor final. Tá? Então, por exemplo, se você está montando um negócio que você vai vender para um distribuidor, depois distribui esse produto para o cliente final, esse distribuidor ele apresenta um certificado de revenda, tá? E essa transação ela é isenta de imposto. Então, são pontos aí relevantes para a gente analisar. Dando sequência, eu quero falar do status imigratório. Tá? Na verdade, o status de residência fiscal. Então, basicamente, existem duas classificações. Tá? E eu vou passar primeiro pelas classificações e depois eu retorno no cálculo que eu mostrei acima. Então, primeiramente, aqui tem até uma chart aqui que faz uma tratada, a terminologia técnica alien, tá? E aí você tem o resident alien e o non-resident alien. Tá? Resident alien é aquele estrangeiro que tem obrigações fiscais, assim como o americano. Tá? Ele possui o green card. Michel. Tá? Agora cortou tudo o que você falou. Acredito que seja melhor a gente iniciar de novo essa sua fala, por favor. Presencial, que é algo que eu vou mostrar
que não tem presença física, é o cálculo que está aqui na tela. Tá? É um cálculo de 183 dias, tá? Onde 100% dos dias computados no ano corrente são levados em consideração, um terço dos dias no ano anterior e um sexto dos dias no segundo ano anterior. Essa soma, em 31 de dezembro, se ela excede 183 dias, naquele ano o estrangeiro virou residente fiscal americano. Tá? Então, muito importante esse cálculo e essa definição de residência fiscal. Tá? Ok, Michel, vamos só retomar aqui, que tem muita gente reclamando aqui da nossa conexão. Existem essas possibilidades de tributação dos Estados Unidos, correto? Vamos só retomar novamente. Desculpa, Maria Eduarda, não entendi a colocação. As pessoas estão reclamando aqui que o som está saindo muito ruim. Então, acredito que o ideal seja a gente retomar a parte de residente fiscal americano. Correto, pessoal? Sim. Me deem aí o feedback no Tá, bate-papo. vamos retomar. O estrangeiro nos Estados Unidos ele tem basicamente duas classificações. Tá? Ele, independente do visto que ele estiver, ele pode ser classificado para fins fiscais como um não residente ou como um residente fiscal. Qual é a diferença? Existem basicamente dois testes. O primeiro é o Green Card. Tá? Então, no momento que o estrangeiro recebe o Green Card, é visto como residente fiscal americano. Ou seja, ele passa a ter todas as obrigações fiscais americanas e ele paga o imposto como um americano. Inclusive, ele tem os benefícios das deduções como um americano. E o estrangeiro que não tem o Green Card, ele fica sujeito à residência fiscal americana pelo teste de presença física, que é aquele teste dos 100 dias. Então, basicamente, ele tem esses dois testes. Caso ele não atinja esses requerimentos, não atenda esses requerimentos, ele é visto como um não residente, tá? Non-resident alien. E aí ele só tem exposição fiscal nos Estados Agora ficou mudo, Michel. Não estamos ouvindo Unidos, você. caso ele tenha uma renda. Então, é importante de presença. Michel, a gente não está te ouvindo. Só um minutinho, pessoal. Física. Vamos ver. Michel? Ele passa a ter que reportar nos Estados Unidos a renda dele global. Eu acho que nem ele está me ouvindo também. Michel? Você consegue me O cálculo ouvir? é esse, Rosângela. Então, 100% dos dias que você... Oi, Eduardo. Vamos lá. 100% dos dias do ano você tem. Só um segundinho, pessoal.
minutinho, pessoal. Estamos tentando resolver aqui esse problema de conexão. De receita fiscal, Michel está retomando logo com a gente aqui. Eu só queria entender se vocês conseguiram captar essa informação. Estão me ouvindo? Tive que reiniciar aqui, peço desculpas. Se vocês puderem confirmar aqui que me ouvem bem. Legal, voltou agora. Estamos ouvindo. Bacana, peço desculpas. Gente, recapitulando, o não residente, tá, ele só reporta imposto se tiver tipo de renda nos Estados Unidos. Tá? O resident alien, que é o residente fiscal americano, esse é o estrangeiro que tem um green card ou que passou no teste de 183 dias. Tá? Esse precisa reportar 100% das rendas no imposto de renda americano. E aí eu vou falar um pouquinho no final sobre a parte de saída definitiva no Brasil. Se ele continua como residente fiscal brasileiro, ele tem que reportar em 2 lugares, no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Muito importante. Os 2 países tributam os seus residentes fiscais sobre a renda global. Tá? Ah, Michel, não posso manter minha renda no Brasil e pagar imposto no Brasil e nos Estados Unidos só a renda americana? Não. Se você for um residente fiscal americano, você precisa também reportar nos Estados Unidos a sua renda obtida em qualquer lugar do mundo. Tá? Muito importante. Falando um pouquinho da tributação sobre o não residente, existem basicamente 2 tipos de renda. Tá? A conectada com os Estados Unidos, tá? E a renda, o que a gente chama de rendimentos fixos ou determináveis. O que é a renda conectada? O Michel, brasileiro, montou uma empresa nos Estados Unidos e ele começa a prestar serviço, vender produtos. Essa é uma renda que ela é conectada, ela é gerada no mercado, em solo americano. Tá? Essa tributação, ela funciona exatamente como a tributação de uma empresa ou de uma pessoa física americana. Tá? Sobre aquela renda. No momento em que existem rendimentos fixos ou determináveis, por exemplo, o Michel brasileiro fez um empréstimo para o Ariel, que é um residente fiscal americano. Tá? Esse empréstimo ele tem juros. Esses juros são tratados como rendimentos fixos ou determináveis. Dessa forma, a tributação dessa renda passiva, vamos chamar assim, esse rendimento fixo, ela tem uma retenção na fonte nos Estados Unidos de 30%. Enquanto a receita conectada, a alíquota ela vai depender do meu lucro efetivo. Tá? Se tiver na pessoa física, ela vai ser uma alíquota que vai variar de acordo com a tabela progressiva, e se tiver na pessoa jurídica, vai ser uma alíquota fixa de 21%. Tá? Então, simplesmente aqui, passando pelas categorias de rendimentos nos Estados Unidos. Falando aqui da tributação, eu mencionei, depois eu posso mandar para vocês um link com essa tabela. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês o nosso material, o link para vocês obterem o nosso material técnico, e tem várias informações do aspecto fiscal americano. Tá? Então, empresas desconsideradas ou pessoas físicas americanas, elas são tributárias de acordo com essa tabela progressiva que varia de 10% a 37%. Pessoa jurídica americana, que a gente chama aqui de corporation, a tributação é de 21%. Tá? E os dividendos? Os dividendos são tributados nos Estados Unidos em 15% ou 20%, são dividendos qualificados, ou seja, dividendos
oriundos de uma empresa americana, tá? Se for dividendo vindo de uma empresa estrangeira, ele tem aí uma tributação de acordo com a tabela progressiva, com teto em 37%. Então, muito importante, de novo, a questão do planejamento tributário. Existem eleições fiscais disponíveis de forma que você possa aproveitar o imposto de renda pago no Brasil, pelaquela pessoa jurídica no Brasil, para abater o imposto de renda da pessoa física americana. Muito importante isso. Tá? Dando sequência aqui sobre obrigações do investidor ao deixar o Brasil ou na saída da residência fiscal brasileira, tá, pessoal? Então, não é um processo automático. É necessário que seja feita uma comunicação de saída, tá? E aí quem deixou por mais de 12 meses consecutivos é obrigado a fazer essa declaração para fins fiscais brasileiros. No momento que você se ausenta por mais de 12 meses consecutivos, você, teoricamente, já deixa de ser um residente fiscal brasileiro. Tá? Mas é necessário que isso seja formalizado. Então, existe a comunicação de saída e existe a declaração de saída definitiva. Essa é a última declaração de imposto de renda que você faz no Brasil como residente fiscal brasileiro. Tá? Então, é importante, são duas obrigações aqui. Como eu mencionei, né, 2 obrigações diferentes, e a gente... enfim, pode auxiliar também. A gente tem um time local no Brasil que dá todo esse suporte para os brasileiros que estão nesse processo de transição para o mercado americano. Tá bom? Dando seguimento, esse é o nosso... Quero deixar aqui com vocês o link para o nosso material, tá? Go Global. A gente fez aqui um guia para suportar empresas e pessoas físicas brasileiras que estão vindo se estabelecer nos Estados Unidos. Esse material tem muita informação, fala dos tipos de visto, dos impactos tributários nesse processo. Tá? E eu vou deixar aí também os contatos para que vocês possam, enfim, mandar e-mails com dúvidas, enfim, questionamentos. Tive que acelerar um pouquinho aqui essa parte final para que a gente possa passar pelas perguntas. Mas já quero agradecer de antemão aí a presença de todos. Peço desculpa novamente pelo problema técnico que a gente teve, mas teremos outros webinars, tá? Para quem não sabe, a gente faz esses webinars com bastante frequência e o aspecto tributário ele é sempre abordado. Então, se a gente não conseguir sanar todas as dúvidas, a gente tem aí, enfim, no próximo evento a gente pode cobrir aí esses pontos. Bom, vamos passar aqui agora para as perguntas. Eu vou convidar o Ariel aqui para retornar. Ariel, você quer comentar um pouquinho rapidamente sobre a principal... Uma das perguntas aqui era o diferencial da Driftwood comparado com outros projetos de AB5, né? Você quer passar um pouquinho esse ponto? Michel, claro que sim. Bom, a Driftwood, a principal característica da Driftwood é a de não ser uma empresa de EB5, não precisar dos investidores EB5 para viabilizar os projetos e, ao mesmo tempo, ser uma empresa em que o investidor vai falar direto com o dono do projeto. O projeto é nosso, nós estamos sempre à frente, então um perfil do nosso investidor é aquele que gosta de tratar diretamente com quem é o dono do projeto. Porque, para quem não sabe, como que funciona essa questão do EB5? Normalmente, os projetos de EB5 são levados a mercado pelos chamados centros regionais. O que são centros regionais? São estruturas jurídicas que funcionam como, basicamente, fiscalizadores da aplicação dos recursos. No nosso caso, nós estamos sempre ligados a um centro regional, mas nós queremos um relacionamento direto com o investidor. Então, o nosso perfil de investidor é aquele que quer tratar diretamente com o dono do projeto e não com um centro regional. Não que tenha algum problema em se tratar com o centro regional, apenas o canal direto conosco, que somos os proprietários do projeto. Além disso, a gente tem esse histórico muito grande de aprovações, de sucesso. Nós nunca perdemos um hotel para um banco, fechamos um hotel,
E no caso específico de EB5, nós até hoje tivemos 100% de sucesso e de aprovação dos nossos investidores. Então, esses são os principais diferenciais. Em geral, os advogados de imigração gostam bastante de recomendar hotelaria, porque quando compara-se hotelaria a outros segmentos, é muito raro um hotel não se viabilizar, um hotel fechar, diferente de outros segmentos que abrem e fecham com uma frequência muito maior. Então, esse eu diria que são os principais pontos, além da questão da rentabilidade. A rentabilidade que a gente entrega, no caso específico de EB5, está muito acima de qualquer outro projeto do mercado. Então, basicamente é isso. Posso já emendar as demais perguntas, ou você quer comentar alguma coisa, Michel? Pode seguir, depois eu volto. Ok. Perguntaram se nós temos escritório no Brasil ou se temos representante. Nós não temos escritório no Brasil, nós temos um representante em São Paulo, o Roberto Figueiredo. Quem tiver interesse de estar sentando pessoalmente com ele, estar conversando, a gente está à disposição. Depois entre em contato conosco, que a gente coloca em contato. Perguntaram também sobre evento no Rio de Janeiro. O nosso diretor, o André Salles, vai estar no Rio de Janeiro num evento no Hilton de Copacabana, na manhã do próximo dia 18 de julho, daqui um mês. Aproveito para comentar que no dia anterior, nós vamos ter, no dia 17, nós vamos ter um evento em São Paulo, e depois, no dia 24, novamente um evento em São Paulo. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato conosco e que a gente vai divulgar esses eventos e, obviamente, vocês são muito bem-vindos ao nosso evento. Por fim, teve alguém que comentou sobre a questão tributária em relação aos nossos investimentos. No caso do EB5, aí a questão tributária ela vai direto para a pessoa física, mas no caso dos demais investimentos, aqueles que eu me detive na primeira parte da apresentação, que são basicamente dos hotéis que a gente compra, aquelas cotas de 100 mil com rentabilidade aí projetada de pelo menos 15%, a questão da rentabilidade, o Michel com certeza vai poder responder isso com propriedade, porque afinal ele é o profissional habilitado a isso, mas eu só quero comentar que isso pode ser muito minimizado, a questão desse impacto tributário, dependendo da correta estruturação jurídica financeira que o investidor faça para nos repassar os recursos. Então, é muito comum que os nossos investidores criem estruturas aí justamente com advogados tributaristas e contadores que minimizem eventuais impactos adicionais de tributação. A maioria dos nossos investidores chega a praticamente zerar eventuais tributações adicionais que possam se refletir. Basicamente era isso, Michel. Vou passar os contatos aqui para o Valdir do Roberto. Oi, desculpa. Não, o Valdir está perguntando aqui os contatos do nosso representante, o Roberto Figueiredo, eu vou passar para ele aqui pelo chat. Bacana. Pessoal, só complementando, o imposto nos Estados Unidos ele não é por segmento, tá, gente? Independente do setor hoteleiro, ou indústria, o que quer seja. A tributação ocorre em cima do lucro operacional, né, conforme a gente mencionou, dentro daquelas categorias. Se é uma renda ativa conectada com uma operação americana, tá, ela incide a tributação na tabela progressiva, tá, e se ela é uma renda passiva, como eu mencionei, determinada ou com valores fixos, ela tem a retenção na fonte de 30%. Então, é importante entender a forma de estruturar o negócio ou o investimento. Como o Ariel mencionou, no caso dos projetos de investimento da Driftwood, isso pode ser feito através de uma pessoa jurídica americana ou uma offshore que tem essas cotas
de participação nessa empresa. Tá? Então, é importante entender o modelo. É um modelo de parceria, o que a gente chama de partnership. Se for partnership, a empresa, efetivamente, ela não paga imposto. Quem paga imposto são os sócios. Tá? E aí você tem questões relacionadas, por exemplo, no investimento hoteleiro, imobiliário, a depreciação do projeto, ela é dedutível para fins fiscais. Então, muitas vezes, você tem um retorno financeiro e prejuízo fiscal. Tá? Justamente por quê? Porque quando você computa a depreciação do projeto, o projeto acaba tendo um prejuízo fiscal, mas financeiramente ele dá o retorno. Tá? Então, muito importante esse ponto. Tá? Essa é uma das indústrias, a parte imobiliária, que ela tem esse incentivo do governo. Que no Brasil, por exemplo, você tem ali uma série de limitações, você não pode deduzir depreciação, enfim, enquanto nos Estados Unidos ela é dedutível. Tá? Então, pontos relevantes aí, sempre que forem considerar qualquer tipo de investimento nos Estados Unidos, levem em consideração a questão da estrutura. Por quê? Porque existe uma exposição tributária nos Estados Unidos no aspecto sucessório, que é muito alto. O imposto de sucessão aqui é de 40%, tá, gente? Então, existe uma limitação de $60 mil para o estrangeiro. O americano tem uma isenção, ou o residente fiscal americano, aquele estrangeiro que já tem o green card ou que tem 183 dias, ele tem uma isenção de 11.200.000. O estrangeiro, 60 mil. Então, muito importante que essa estruturação seja feita da forma correta. Tá bom? A dúvida da Simone se a aquisição na pessoa jurídica ela previne o imposto de sucessão. Depende. Tá? Se essa estrutura de investimento for uma empresa offshore, ou uma empresa brasileira adquirindo investimento nos Estados Unidos, sim, Simone. Porque no caso de falecimento, isso está fora da jurisdição americana. Quem é um investidor para fins fiscais americanos é uma pessoa jurídica estrangeira. Por isso que é muito comum, tá, que esse tipo de investimento seja feito através de uma holding patrimonial brasileira ou através de uma estrutura offshore, Ilhas Cayman, ou Ilhas Virgens Britânicas. Lembrando, isso tudo é legal, tá, gente? Ninguém está falando aqui de nenhum tipo de transação fora do que é permitido na legislação. Porque isso precisa ser declarado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É simplesmente isso. Tá bom? Eu acho que tem mais uma dúvida aqui. Entre em contato diretamente com a gente. Ariel, você quer cobrir esse último ponto aqui, que o pessoal está com dúvida? Michel, sobre a saída definitiva. Ela estiver vindo do país, ela precisa fazer a comunicação de saída. Priscila, a parte da declaração de saída definitiva, se você conseguir comprovar que você mantém um vínculo com o Brasil e você não saiu por mais de 12 meses, você não tem essa obrigatoriedade, tá? Você pode fazer a declaração de saída de forma voluntária. Olha, não tenho mais vínculo com o Brasil. Michel, e se eu continuar tendo lucro no Brasil com alguma operação? Aí você paga o imposto no Brasil via carnê-leão. A cada rendimento você paga o imposto. Tá? No momento em que você faz a saída definitiva, você não tem mais a obrigação de fazer a declaração de imposto de renda no Brasil. Tá? Mas não exime o pagamento do imposto quando se há uma renda brasileira. Tá? Agora, no momento em que você saiu por mais de 12 meses, não tem problema, você pode fazer a declaração de saída definitiva e depois, se você decidir retornar ao Brasil, você reativa o seu CPF normalmente, não tem problema nenhum. Tá? O Brasil também tem esse teste de presença física, assim como nos Estados Unidos. Então, se você fizer a saída definitiva e passar mais de 180 dias no Brasil, você volta a ser residente fiscal brasileiro. Tá bom? Por isso é importante. Gente, acabamos excedendo aqui um pouquinho. Oi, pessoal. Oi, Maria Eduarda. De um planejamento para analisar todas essas questões de tomar uma decisão. Exatamente. Aqui não existe receita de bolo, tá, gente? Cada caso é um caso, precisa ser analisado individualmente. O que serve para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Só para encerrar, Michel, deixa eu responder aqui ao Diego.
Oi, Ariel, pode seguir. Ele perguntou se, no caso dos investimentos, tem algum retorno mínimo garantido. Não existe garantia contratual, Diego, com relação à entrega de rentabilidade, mas o que existe é, digamos, a nossa experiência, o nosso track record de já ter feito isso mais de 100 vezes. Então, normalmente, o que a gente, quando a gente faz a oferta dos investimentos, a gente faz uma oferta conservadora e a gente tem o histórico de entregar mais. A grande diferença, para quem não conhece o mercado americano, é que aqui existe muita informação. Então, a probabilidade de não acontecer ou de acontecer muito abaixo do projetado acaba sendo muito pequena. Mas, de qualquer forma, estamos falando de um investimento de risco. Existe um risco envolvido neste investimento, embora, na minha opinião pessoal, ele seja muitíssimo baixo, mas existe um risco envolvido nisso sim, não existe, digamos, uma garantia contratual desta rentabilidade. Ok? Quero aproveitar, então, só já encerrando aqui, né, Michel, para agradecer mais uma vez o convite. Nossos contatos ficam à disposição, depois nós vamos mandar aí algum e-mail com a apresentação, enfim, com os contatos, e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, Michel e Maria Eduarda. Bacana, Ariel, obrigado. Gostaria de agradecer a todos aqui que participaram. A interação ela é sempre muito válida nesse tipo de programa. Apesar aí das dificuldades técnicas, o pessoal permaneceu aqui até o final, então eu queria agradecer a todos, foi ótimo. De novo, gente, a gente está fazendo uma série de eventos, temas variados, e a ideia é justamente compartilhar um pouco do conhecimento, e estamos à disposição, não cobramos a consulta inicial, a gente entende o caso de vocês e prepara efetivamente uma proposta. Enfim, espero vocês nos próximos eventos. E, por favor, quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre o tema, entre no nosso site, baixe o guia. Enfim, a gente foi feito com muito carinho aí para vocês, pelo nosso departamento de comunicação, pelos sócios da Drummond. Tá bom? Obrigado, um grande abraço a todos.